Muito bem, estamos de volta aqui para o nosso curso de Direito Previdenciário e nesse bloco nós vamos fazer exercício. Vamos começar aqui uma bateria bacana de exercícios em que a gente vai passear por toda a disciplina, toda a matéria, especialmente aquela que está prevista para o edital do INSS, e vamos passear por toda a disciplina, toda a matéria em exercício, tá? Então, fica com a questão em mãos, você já deve ter impresso a questão, tá? Ideal é que você faça o exercício antes de fazer comigo, que você faça aí sozinho na sua casa, no seu trabalho, para depois você poder exatamente saber em que pés estão aí os seus conhecimentos, saber o porquê você acertou, o porquê você errou. Às vezes, na hora da prova é muito legal a gente acertar na sorte, mas em casa não. Em casa a gente tem que acertar sabendo por que está acertando ou sabendo por que está errando. Tá? Então, caneta na mão, papel na mão, sua lista aí em mãos e vamos trabalhar juntos. Vamos lá para a tela. Primeira questão, está escrito assim, ó. Da última prova do INSS. Está escrito assim: em relação às fontes do direito previdenciário, aí nós vamos lembrar, como nós vimos no comecinho, para quem fez o curso teórico, no comecinho a gente falou das fontes primárias e fontes secundárias. A parte de leis é fonte primária. A parte de normas correlatas e de atos administrativos em espécie são fontes secundárias. Aí eu coloquei lá, tem a questão assim, letra A. O memorando é fonte primária. Certo ou errado? É lógico que está errado, né? Memorando é fonte secundária. Letra B. A orientação normativa não é lei. É fonte primária. Não, também é fonte secundária. Letra C. A instrução normativa é fonte secundária, certíssima. A instrução normativa é fonte secundária do direito previdenciário. Letra D. A lei, se a lei é primária, a lei delegada é fonte secundária. Errado, é fonte primária. E na letra E, a medida provisória, que em sendo apreciada pode ser convertida em lei, porque ela tem força de lei. Ela é fonte secundária? Não, ela é fonte primária. Não é? Então nós vimos lá Constituição Federal, os tratados internacionais de direitos humanos, se forem aprovados e ratificados segundo o rito de emenda constitucional, ele passa a ter status de emenda constitucional e, portanto, vai estar no mesmo patamar de importância da Constituição Federal, porque seria uma espécie de emenda. As leis complementares, as leis ordinárias, os decretos legislativos, vou colocar aqui só alguns exemplos, as medidas provisórias. Aqui nós estamos falando não numa escala hierárquica, tá? Mas numa escala de competências normativas. A Constituição Federal e os Tratados Internacionais de Direitos Humanos, dentro de uma escala de competência. Depois, numa outra escala de competência, lei complementar, as leis ordinárias, as leis delegadas, decreto legislativo. Portanto, a hierarquia, como nós falamos, ela não existe dentro do mesmo grupo de espécie, dentro do mesmo grupo de norma. Por exemplo, Constituição Federal e Tratado Internacional, não há a hierarquia. Assim como em relação à lei complementar, lei ordinária, as leis delegadas, decreto legislativo, também não há hierarquia, porém uma simples definição de competência normativa. Segunda questão, também da última prova do INSS, 2012. A interpretação da legislação previdenciária deve observar a. O costume, quando mais favorável ao segurado. Olha só, o costume, ele é utilizado para a interpretação da legislação previdenciária? Essa é a questão. Olha só, direito do trabalho e direito previdenciário são dois ramos do direito muito próximos, né? Versam sobre situações muito próximas. O costume, ele é utilizado sim para a interpretação legislativa no que diz respeito ao direito do trabalho. Agora, no que diz respeito ao direito previdenciário, é majoritário de que o costume não serve como base de interpretação legislativa e também não serve como base de interpretação onde há omissão
legislativo. Portanto, onde a norma não existe ou onde a norma é discrepante em relação a outra norma que versa sobre o mesmo tema ou tema semelhante. Então, repetindo, o costume não serve como base de interpretação legislativa para o direito previdenciário. Então, vamos olhar de novo o item A. O costume é utilizar a interpretação legislativa previdenciária? Não, não é. Tá? Não é. Letra B. A jurisprudência do Juizado Especial Federal? Também não. Aqueles juizados, né, que são criados, né, que foram criados aí para determinados, né, temas, que a gente não vai estudar isso agora, então só nos resta agora, só nos interessa agora saber que jurisprudência do Juizado Especial Federal não serve para interpretação de legislação previdenciária. Não foi com esse objetivo que eles foram criados. Analogia, quando mais favorável ao segurado. Memoriza uma coisa. Analogia, princípios, os princípios gerais do direito, Um princípio que é bastante utilizado no direito previdenciário, pelo menos no sentido de análise, de interpretação, não tão utilizado na prática, mas assim na teoria, tá? O princípio do indúbio pro misero, quer dizer, na dúvida, decida em favor do beneficiário, do segurado, eles só são utilizados como interpretação legislativa no caso da omissão legislativa. Portanto, se a lei não é clara ou se a lei não prevê determinada situação, nós vamos utilizar para interpretação a analogia, ou os princípios gerais do direito, ou do princípio do indúbio pro misero. Portanto, repetindo, eu só utilizo analogia para interpretação de legislação previdenciária, os princípios gerais do direito e o princípio do indúbio pro misero em caso de omissão legislativa, onde a lei é omissa, onde a lei é inexistente. Então ele diz aí que eu vou utilizar da analogia quando mais favorável ao segurado? Não. Só se fosse em caso de omissão legislativa. Letra D. Os princípios gerais do direito podem ser utilizados, sim. Na omissão legislativa? Sim, pode sim. Aí eu me utilizo do princípio para a minha decisão, para a minha orientação, para a minha interpretação. E na letra E, o princípio do indúbio pro societate. Em qualquer situação. Não. O indúbio é pro misero e não pro sociedade, próprio societate. E em qualquer situação, não. Eu vou utilizar do indúbio pro misero também em caso de omissão legislativa. Então, a questão 2 é a letra D. Terceira questão, também questão do concurso do técnico de seguro social, só que dessa feita organizada pela banca CESP. O INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, autarquia federal, atualmente vinculada ao Ministério da Previdência Social, surgiu em 1990 como resultado da fusão do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência, o INAMPS, e o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, o IAPAS. Aí eu vou lembrar que aqui ele está se referindo ao SIMPAS, que era aquele Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, e que você me disse que não é difícil de lembrar quais eram as entidades, os órgãos que compunham o SIMPAS. O DataPrev, vamos ver se a gente lembra. Vamos lembrar. O INAMPS, certamente você lembra. A FUNABEM, o INPS, o C do SEMI, o I do IAPAS e o L da LBA. Você me disse que o INAMPS não existe mais, o FUNABEM não existe mais, o INPS não existe mais, a SEMI também não existe mais, o IAPAS não existe mais, a LBA também não existe mais. A LBA cuidava de assistência social, a FUNABEM cuidava dos menores infratores, a SEMI produzia e distribuía medicamentos, o INAMPS era responsável pela assistência médica. Hoje, isso está a cargo do SUS, e o INPS arrecadava, fiscalizava, pagava benefícios, e o IAPA
IAPAS administrava a Previdência e Assistência Social. Houve uma fusão do INPS com IAPAS, o que deu origem ao INSS, no ano de 1990. Tá? Portanto, a questão está errada, porque ela diz que o INSS é a resultado da junção do INAMPS com o IAPAS. Errado. É a junção do INPS com o IAPAS. Aquele que arrecadava, fiscalizava e pagava os benefícios com aquele que administrava a Previdência e Assistência Social, deu origem ao nosso querido, amado e idolatrado Instituto Nacional do Seguro Social. Questão 3, errada. Questão 4, Tribunal de Contas da Bahia. Na evolução da Previdência Social, o modelo dos institutos de aposentadoria e pensão, que abrangiam determinadas categorias profissionais, foi posteriormente substituído pelo modelo das caixas de aposentadoria e pensão, que eram criadas na estrutura de cada empresa. Como é que funcionou isso? 1923, a partir da lei Eloy Chaves, você teve a criação das CAPs, as caixas de aposentadoria e pensão, que eram administradas pelas empresas. Você contribuía e futuramente você faria jus aí ao benefício. Se você mudasse de empresa, você perderia o direito ao que você contribuiu. Por quê? Porque elas eram administradas e bancadas pelas empresas. Bancadas pelas empresas, lógico, mediante contribuição dos trabalhadores. Inicialmente com os ferroviários. Já em 33, surge, já no período Getúlio Vargas, os IAPs, que são os Institutos de Aposentadoria e Pensão. CAP, Caixa de Aposentadoria e Pensão. IAP, Instituto de Aposentadoria e Pensão, que agora é administrado pelo Estado. É recolhido pelo Estado, administrado pelo Estado, pago pelo Estado os benefícios. E agora você não contribui mais em função da empresa, mas sim em função da sua categoria profissional, em função da sua profissão. Aí tem instituto, né, começa lá com o Instituto dos Ferroviários, aí tem dos Marítimos, tem dos bancários, depois, bem mais à frente, aí vai ter também dos profissionais do Cais do Porto, né? Cria-se um monte de institutos até unificá-los quando surge o INPS em 66. Como a questão diz que primeiro surgem os IAPs para depois surgirem as CAPs, eles inverteram a lógica. Então a questão está errada. Questão 5. A Lei Eloy Chaves, o Decreto Legislativo número 4682 de 1923, que é de 24 de janeiro e que marca, inclusive, o aniversário da Previdência Social no Brasil, considerado o marco da Previdência Social no Brasil, criou as caixas de aposentadoria e pensões das empresas de estradas de ferro. Até aí está certíssimo. Tá? Você contribuía em função da empresa e se você mudasse de empresa, você perderia o que você contribuiu. Já nas IAPs, você mudaria de empresa e manteria os seus direitos, manteria o seu dinheiro lá guardadinho, suas contribuições guardadinhas, porque você contribuiu em função da sua profissão e não da empresa e era administrado pelo Estado, as IAPs. Ele diz aí, sendo esse sistema mantido e administrado pelo Estado, tá lembrado? Tá errado, né? Por quê? Porque as CAPs, elas eram administradas pelas empresas. Os institutos de aposentadoria e pensão, que surgem a partir de 33, esses sim, são administrados pelo Estado. Então, a questão 5, errada. Questão 6. ESAF, analista tributário da Receita. Que carreira, né, pessoal? Muito boa. A Constituição Federal de 88 deu novo tratamento à Previdência Social no Brasil em relação às constituições passadas, pretéritas. O conceito de Seguridade Social, colocado no título da ordem social, constitui um novo paradigma constitucional à medida em que, lembrando que Seguridade Social, o termo Seguridade surge na Constituição de 88. Políticas do Estado e de particulares na área de saúde, tecla SAP na área de saúde, assistência social e previdência social. Na Constituição ele coloca na ordem de SPA, né? Saúde, previdência, assistência, mas se você quiser lembrar também, você pode chamar de tecla SAP, saúde, assistência e previdência social. Constitui um novo paradigma constitucional à medida que, letra A previdência social
é vista como um direito social, até aí maravilha, independente e não relacionado à assistência social. Errado, fazem parte do mesmo sistema em ações que a Constituição chamou de integradas. Integradas, saúde, assistência e previdência social. Letra B. A previdência é vista como um serviço a ser prestado de forma integrada com a assistência social e a saúde. Certíssimo. Não são ações vinculadas, são ações muito mais do que vinculadas, são ações integradas. Muito mais que ações vinculadas, são ações integradas. Saúde, assistência e previdência social. Esse item está certíssimo. Letra D. A saúde e a assistência social são direitos sociais, beleza, organizados da mesma maneira, não, cada uma tem sua organização própria, e com a mesma finalidade, claro que não. A saúde, ações preventivas e curativas, a assistência social, os desamparados, e a previdência social, que não está aqui, mas a previdência social, o benefício mediante os riscos, mediante a perda da capacidade laborativa. Então, o item C está errado. Letra D. Assistência social e previdência social são conceitos jurídicos idênticos. Errado. Assistência aos desamparados. A previdência a quem perdeu a capacidade laborativa. Letra E. Ou teve redução da sua capacidade laborativa. Letra E. A previdência social é vista como um subsistema da saúde. Errado. Previdência, assistência e saúde fazem parte do mesmo sistema. Então, a número 6 ficou a letra B. Acertou as 6 até agora, pessoal? Com certeza, né? Muito bom. 7. INSS, Técnico de Seguro Social. A Seguridade Social encontra-se inserida no título da Ordem Social da Constituição e tem entre seus objetivos, lembrando que os objetivos que estão lá na Constituição Federal, no artigo 194, é a mesma coisa que se falar em princípios. Objetivos da Seguridade e princípio da Seguridade são sinônimos. Letra A. Promover políticas sociais que visem a redução da doença. Errado, isso aí está no capítulo que fala da saúde, e não da previdência e não da assistência. Então não dá para colocar isso como um princípio da Seguridade, mas especificamente da saúde. Letra B. Uniformizar o atendimento nacional. Errado, até porque uma das características da Seguridade, especialmente da Previdência, é a descentralização administrativa. É a descentralização administrativa. Tá? Estados, municípios, eles têm uma autonomia dentro da Seguridade. A própria gestão ela é quadripartite, né? Do Estado, portanto, do poder público, dos empregadores, dos empregados, aposentados. Isso são decisões centralizadas, a administração também descentralizada. Letra C. Universalizar o atendimento da população. Certíssima, certíssima. O que significa isso? Eu vou dar acesso a todos da população, dentro das previsões legais, às políticas públicas de saúde, de assistência social e de previdência social. Então, isso está certíssima. Letra D. Melhorar o atendimento da população. Isso não está entre os objetivos previstos no 194 da Constituição. E na letra E, menos ainda, promover o desenvolvimento regional passa longe da Seguridade Social. Então, questão 7, letra C. Questão 8, Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado, ele vai colocar integrado, não vai escrever vinculado. Se escrever vinculado, não está certo. Compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social. Considere os itens abaixo relacionados. Aí vamos lá. Primeiro, universalidade da cobertura. Aqui ele diz que eu vou cobrir todos os riscos sociais, então está certo, 194 da Constituição. E do atendimento. Aqui eu vou atender ao máximo possível a população, dentro das previsões legais, dentro das previsões constitucionais. Então, o item 1 está certo. Item 2, será seu objetivo? Vamos olhar. Uniformidade e equivalência
dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, certo? Uniformidade em relação aos benefícios e serviços, os mesmos benefícios e serviços prestados às populações urbanas serão prestados às populações rurais. A equivalência também a os valores pagos pelos benefícios, os serviços prestados pela Seguridade, em especial pela Previdência, aí no caso assistência e saúde também, vão ter equivalência de valores, equivalência de qualidade em relação às populações rurais. Certíssima, e também está previsto no artigo 194 da Constituição. Terceiro, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Seletividade, o próprio nome já diz, selecionar quem carece, quem não carece, quem se enquadra, quem não se enquadra. Distributividade, estabelecer dentro das populações que se enquadram e necessitam, quem carece mais, recebe mais, quem carece menos, recebe menos, quem não carece ou não se enquadra, não recebe. Então, seletividade, selecionar, distributividade, mensurar as necessidades e distribuir os benefícios e serviços. Então, também está previsto no 194, também está correto o item 3. Então, até agora, os 3 itens estão corretos. Item 4, irredutibilidade do valor dos benefícios, certíssimo. O ideal aqui é você imaginar que os benefícios têm que manter o seu valor real, tá? Tem que fazer frente às perdas inflacionárias. Por isso não podem ser reduzidos, não podem perder ganho, perder poder de compra. Quinto, então também está correto. Quinto, caráter democrático, certo? E centralizado da gestão administrativa. Errado, é caráter descentralizado da gestão administrativa, com participação da comunidade, em especial trabalhadores, empresários e aposentados. Na verdade, esse caráter descentralizado é a chamada gestão quadripartite. E que gestão quadripartite é essa? Aquela que envolve governo, aquela que envolve empregadores, aquela que envolve empregados e aquela que envolve aposentados. Estes 4 estão representados, em especial no Conselho Nacional de Previdência Social, que vão ser responsáveis pela gestão administrativa da Previdência Social, da Seguridade Social. Então, o item 5 está errado. O item 5 está errado. Então, 1, 2, 3 e 4 estão corretos e o 5 está errado. Então, vamos ver aqui, ó. Letra A, 1, 2, 3 e 4 apenas estão corretos? Então, ficou a letra A. Vamos para frente. Questão 9, Tribunal de Contas do Amapá. A previsão constitucional segundo a qual a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta, contribuições sociais, e de forma indireta, por exemplo, em algumas espécies de tributos, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos dos entes da federação e das contribuições aqui, nós falando União, Estado, DF, municípios, e das contribuições sociais que estabelece, é decorrência do princípio, vamos lá, ele está se referindo a financiamento. Ele está se referindo a financiamento. Então, esse tipo de questão é muito simples de você interpretar e você achar qual o princípio que ele está se referindo. Ele está dizendo, olha só, financiada. Então, na própria questão ele já me deu a resposta. Você vai falar em financiamento? Vamos lá. Vamos achar aqui rapidamente qual o único item que vai falar em financiamento? O item B. O primeiro ele fala em redutibilidade do valor dos benefícios. Ele não está dizendo no enunciado de que os valores não podem ser reduzidos ou que podem ser reduzidos os valores dos benefícios. Ele não falou isso. Ele só disse que como será financiada a Seguridade, de forma direta, contribuições sociais, de forma indireta, sobre tributos, por exemplo, até algumas espécies de tarifas também. Então está errado, tá? Está errado. Não falou em redutibilidade. Na letra B ele falou em diversidade da base de financiamento. Se eu tenho o quê? Contribuições sociais de um lado, tributos, concurso prognóstico, etc. de outro, eu estou diversificando a base de financiamento, portanto, o item correto é o item B. A letra C ele fala em universalidade do atendimento, aqui eu estou dizendo expandir, estender o máximo possível os benefícios e serviços. A letra D ele fala em, então, portanto, não é o caso. A letra D ele fala em seletividade na prestação dos benefícios e serviços. Eu vou separar na sociedade quem carece e quem não carece. E na letra E ele fala em equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
é aquela situação em que os serviços prestados às populações urbanas e os benefícios pagos serão equivalentes aos prestados e pagos às populações rurais, portanto, não é financiamento, não é diversidade da base de financiamento. Então, o número 9 ficou a letra B. Simples demais, né? Questão 10. Procuradoria-Geral do Espírito Santo. A seletividade, selecionar, e a distributividade, distribuir valores, distribuir benefícios, dos benefícios dos serviços da Seguridade Social referem-se à capacidade individual contributiva dos possíveis beneficiários que determina a aptidão para usufruírem prestações da Seguridade Social. O que ele quer dizer com isso? Seletividade, distributividade. Ele fala aqui, referem-se à capacidade individual contributiva. Se eu estou falando de capacidade individual contributiva, vamos ver se a gente lembra? Olha só, capacidade individual contributiva. Eu posso contribuir com menos, portanto, em princípio, eu vou receber menos. O outro pode contribuir com mais, em princípio, ele vai receber mais. Se eu quero, por exemplo, uma condição de contribuinte facultativa, eu quero contribuir sobre um salário mínimo. Eu estou imaginando que meus benefícios vão estar limitados a esse valor. Não, o outro ali, ele quer contribuir sobre R$4.000. Então, estou imaginando que por ele estar contribuindo com um valor maior, ele vai ter direito a um benefício também de valor maior. Por outro lado, eu agora vou pensar o seguinte, a empresa, em tese, ela fatura mais que o seu empregado. Como ela, em tese, fatura mais que o seu empregado, ela vai contribuir com uma alíquota maior do que a do empregado. Portanto, a participação dela no custeio da Seguridade, da Previdência em específico, será maior do que a do empregado. Esse que vai contribuir, logicamente, com vistas a ter um benefício. Vamos pensar que as empresas, elas contribuem, mas elas não são beneficiárias, elas não são seguras. Ninguém viu até hoje aí uma empresa receber auxílio-doença, nem ninguém até hoje viu uma empresa aposentada. Então, vou voltar para a tela. Como ele está me dizendo, na capacidade individual contributiva, esse princípio é o da equidade de participação no custeio. Equidade, participação no custeio. Trazer essa equidade naquela lógica. Quem tem mais, contribui mais. Quem tem menos, contribui menos. Quem precisa mais, recebe mais. Quem precisa menos, recebe menos, por exemplo, da assistência social. No caso específico. Então, a questão 10, ela ficou errada. Por quê? Porque ele disse assim, a seletividade e distributividade se refere à capacidade individual contributiva. Não, o que diz respeito à capacidade individual contributiva é a equidade de participação no custeio da Seguridade. Quem pode mais contribui com mais, quem pode menos contribui com menos. Seletividade é separar na sociedade quem se enquadra, quem não se enquadra, quem carece, quem não carece. E a distributividade, o próprio nome já diz, é a distribuição dos benefícios e a prestação dos serviços. Então, a questão 10 ela ficou errada. Questão 11. A administração da Seguridade Social possui caráter democrático, certíssimo, mediante gestão quadripartite, também certíssimo, com a participação dos trabalhadores, certo, dos empregadores, certo, dos aposentados, certo, e do governo nos órgãos colegiados, em especial o Conselho Nacional de Previdência Social. A questão está certíssima. Só lembrando que a gestão é quadripartite, já o financiamento ele é tripartite. Por quê? Porque aposentados participam da gestão, mas não participam da contribuição. Então, a 11 ficou corretíssima. 12. Técnico Seguro Social, CESP. Um dos objetivos, um dos princípios da Seguridade Social é a universalidade da cobertura, certo? Cobrir todos os riscos sociais previstos, conhecidos na Constituição, e do atendimento aí em relação às pessoas. Meta cumprida em relação à assistência social, beleza. E a saúde, também beleza. Mas não a previdência, errado. Essa cobertura dos riscos sociais, ela tanto diz respeito à assistência, quanto diz respeito à saúde e, sobretudo, à previdência. Então, a questão 12 ficou errada. Esse risco social é aquilo que a gente falou, né? De questão da idade, a questão de saúde, a questão da reclusão,
O cidadão está lá, recluso, a família vai receber lá um auxílio reclusão, e etc. 13. No tocante à previdência social, é correto afirmar que a. É organizada sob forma de regime especial e observa critérios que preservem o equilíbrio financeiro. O que você acha, hein? Tá estranho, né? Tá estranho. Por quê? Porque a própria Constituição diz que a Previdência Social é organizada sob forma de regime geral de previdência social e não regime especial. Agora, observa critérios que preservam o equilíbrio financeiro? Aí sim. Né? Capacidade atuarial? Aí sim. Tá? Mas não é um regime especial. A Previdência Social é um regime geral, por isso é chamado de RGPS, Regime Geral de Previdência Social, e abrange, via de regra, todos os seletistas. Tá? A gente vai ver também, né, estatutário que vai ser alcançado, mas aí é uma exceção à regra, tá? Que a gente vai ver mais à frente. Mas o regime geral o regime é geral e não especial. Letra B. É descentralizada, certo? Gestão quadripartite e de caráter facultativo, errado. RGPS é de caráter obrigatório. Arrumei um emprego, estou com minha carteirinha assinada. É de caráter obrigatório e também contributivo. Letra C, tem caráter complementar? Não, tem caráter de regime geral, tá? Não regime complementar. Regime complementar é outra história. Eu posso ter o meu plano de previdência complementar além do meu regime de RGPS? Posso, tá? Mas no caso do RGPS é o regime principal e não complementar. Letra D. Ele diz que a previdência social baseia-se na constituição de reservas que garantam o benefício do contratado. Olha só, qual é a base da Previdência Social? A base da Previdência Social encontra-se no primado do trabalho. No primado do trabalho, na primazia do trabalho. Por quê? Porque é a única das três políticas integradas, saúde, assistência e previdência, a previdência é a única que é contributiva. E é contributiva em cima, basicamente, o quê? Do trabalho. Tá? Então, e também vai depois me beneficiar na minha perda ou redução da capacidade laborativa. Em função disso, a base da Previdência Social não é a constituição de reservas, mas sim a base é o primado do trabalho. Então, não é essa a letra que eu vou marcar. E a letra E, ele diz que a Previdência é contributiva, certo? Só recebe quem contribui, como regra. E de caráter obrigatório, também a Previdência é contributiva e de caráter obrigatório, então a letra E está correta. Prova do INSS. 14. Técnico Legislativo 2010. A respeito do regime próprio de previdência dos servidores públicos da União, aqui estou falando em RPPS, regime próprio, eu estou falando em Lei 8.112, de 90, é correto afirmar. Letra A. Possui caráter contributivo, certo? Devendo observar critérios que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial, também certo, isso vale para qualquer regime previdenciário, inclusive o privado. E no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social, por exemplo, os riscos previstos, os riscos cobertos, tá? Os riscos cobertos pelo RGPS também cabem no RPPS? Cabem sim, tanto da União, quanto do Estado, quanto dos municípios, quanto do DF. Portanto, o item A está corretíssimo. Aí na letra B ele diz que o RPPS aplica-se aos titulares de cargo efetivo, certo? Agora, cargo e comissão? Não, cargo e comissão é RGPS. Na letra C ele diz, aplica-se exclusivamente aos titulares de cargo efetivo, tudo bem, sendo vedada a participação em regime de natureza complementar. Errado. A própria União criou um regime previdenciário complementar, assim como eu, servidor de cargo efetivo, posso, por exemplo, ir lá no banco privado e fazer a minha previdência privada. Então, o item C está errado. E na letra D, ele diz, o RPPS permite que entes federados, no exercício de sua autonomia, fixem critérios para a criação e concessão de benefícios. Errado. Criação e concessão de benefícios só por lei complementar federal. Concessão e benefício
criação e concessão de benefícios previdenciários só por lei complementar federal. E na letra E ele diz, não possui caráter contributivo, errado. A Previdência no Brasil, regra geral, ela tem caráter contributivo, tá? Então, a letra E também está errada. A 14 correta ficou a letra A. Muito bem. Finalizamos aí essa primeira parte aí, quer dizer, são 14 questões, mas se a gente for esmiuçar, são 70 itens, que a gente deu uma passeada no início da questão, vamos fazer muito mais questões ainda sobre esse tema e outros, tá? Agora você vai dar uma revisadinha, vai dar uma descansada, né? Dá uma respirada, abre a janela e daqui a pouco você volta que eu te espero. Um abraço, tchau.